Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Boa tarde a todos vocês, são 14 horas e 17 minutos. Quero passar para vocês agora, é oficial. Promulgação da PEC emergencial, auxílio emergencial acaba de ser promulgado. Quero falar para vocês, vou mostrar para vocês aqui o que é que muda sobre a questão desse auxílio emergencial, qual a vantagem, preste atenção o que foi que o Arthur Lira e o Pacheco falou do auxílio emergencial. Preste bem atenção, pessoal, vocês vão gostar. E chegou agora, vão deixando aquele like, vão deixando aquele joinha. Muito obrigado, se vocês puderem ajudar, deixa seu like, deixa seu joinha. Muito obrigado. Vamos agora acompanhar o que foi que o Pacheco e o Arthur Lira falaram sobre a questão do auxílio emergencial que foi promulgado agora há pouco para vocês verem. Deixa eu só preparar aqui para vocês verem aqui e vamos colocando aí. Olha aí, pessoal. No Senado Federal. Preste atenção aí e todo mundo vai deixando Excelentíssimo like senhor aí. senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado Federal. Rodrigo Pacheco, Aí, presidente do Congresso Nacional, membros das mesas da Câmara e do Senado, senhoras e senhores parlamentares. Neste grave momento da vida nacional, promulgamos um importante instrumento para o equilíbrio das contas públicas e a proteção social do povo brasileiro. O foco da nação é enfrentar a epidemia, salvando vidas e apoiando aqueles brasileiros que foram mais afetados pela crise. Neste sentido, a emenda constitucional número 109 de 2021 permitirá que o Estado pague um novo auxílio emergencial sem aventuras fiscais, sem comprometer as finanças públicas e a moeda nacional. Esta emenda é também uma prova de que o Parlamento brasileiro está pronto para tomar medidas robustas e céleres que respondam ao interesse nacional. Em 2 semanas, Câmara e Senado não somente sediaram um debate amplo e aberto, como aprovaram a matéria que ora promulgamos. Isto só foi possível graças ao engajamento de várias correntes envolvidas e à busca pela convergência. A importância desta emenda não pode, senhor presidente Rodrigo Pacheco, ser menosprezada. Ela aperfeiçoa o atual arcabouço normativo a fim de preservar um legado com que jamais podemos transigir: a responsabilidade fiscal. Uma das inovações é a previsão de lei complementar sobre a sustentabilidade da dívida pública, que pode se transformar num valioso instrumento para elevar a confiança na economia brasileira e dar maior previsibilidade aos agentes econômicos. Crescente exigência do cidadão brasileiro, a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos governamentais está inserida na nova emenda constitucional, que preceitua o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Cria-se a figura do estado de calamidade pública de âmbito nacional, com ferramentas para que o governo possa agir de modo rápido em situações de elevada gravidade como a que vivenciamos. No bojo das preocupações sobre o teto de gastos, cabe enfatizar que a emenda aprimora e fortalece o teto, antes que os limites sejam ultrapassados, além de prover estados e municípios de meios de ação em caso de comprometimento das contas públicas. Também iniciou-se o trabalho em torno dos incentivos tributários federais. De acordo com o texto, o Executivo deve apresentar um plano de redução gradual destes benefícios, que serão limitados a 2% do PIB num prazo de 8 anos. Acima de tudo, a emenda constitucional número 109 é mais uma sinalização de que o Congresso Nacional não está parado, mas atua de maneira resoluta, em diálogo permanente com os demais poderes e entes federados. Chegou agora, pessoal, deixa o like, deixa o seu joinha aí, todo mundo aí, pessoal, deixando seu like aí para ajudar o canal. E no esforço de fazer avançar a pauta de reformas que o Brasil tanto necessita. Encerro parabenizando os parlamentares das duas casas, especialmente os deputados
e lideranças na Câmara, que sou testemunha, foram incansáveis no esforço de produzir um bom resultado para o país. Muito obrigado. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o deputado federal Marcelo Ramos, o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, o relator na Câmara dos Deputados, o senhor deputado federal Daniel Freitas, o ex-presidente dessa casa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, meus cumprimentos ao relator, senador Márcio Bittar, a todos os senhores e senhoras parlamentares que participam dessa sessão solene, sociedade brasileira. Para tudo há um tempo sob o céu, nos ensina o versículo de Eclesiastes. Para cada comportamento, cada medida, há um justo momento. Durante os últimos anos, o Brasil vem empreendendo um notável esforço de ajuste fiscal, compreendendo a fixação de um teto máximo de gastos do poder público, a modernização e a dinamização da economia. Temos caminhado para o que se espera deste Congresso Nacional em matéria de reformas e avanços institucionais. Mas, como eu disse, para tudo há seu tempo. Sofremos todos, já há mais de um ano, a rudeza de um contexto quase impensável, decorrente de uma pandemia que assola os 5 continentes. Nosso povo em isolamento social, confinado em suas residências, sem que o comércio e serviços de rua possam funcionar, com o incremento da taxa de desemprego e um evidente empobrecimento da população. Estar confinado e afastado de familiares e amigos queridos, sem dúvida, gera enorme angústia. Porém, angústia maior sofre aquele pai ou aquela mãe que não tem meios para ganhar o alimento da sua família. Nessas horas, o Estado precisa ser chamado para prestar o seu auxílio à parcela da população hipossuficiente, para buscar garantir o mínimo existencial para a nossa gente, que quanto mais humilde, mais sente na pele o aspecto cruel da paralisação da vida em nossas cidades. Sem emprego e sem renda, é necessário que o poder público garanta a seus cidadãos um mínimo de dignidade. A dignidade, deputado Afonso Florencio, senador Carlos Viana, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. É necessário e urgente, portanto, que retomemos o pagamento do auxílio emergencial por mais algum tempo, na esperança de que a situação se normalize o mais rapidamente possível. Mas esse pagamento não pode se dar de forma irresponsável, sem que olhemos para as contas públicas, que apesar do muito que já foi feito, ainda não estão equilibradas como gostaríamos. Tendo em vista essa realidade, a emenda constitucional número 109... Chegou agora, pessoal, dá o like, dá o seu joinha aí, todo mundo. 186 de 2019, oriunda do Senado Federal, que acabamos de promulgar, oferece ao Poder Executivo uma cláusula de calamidade, garantidora da manutenção do pagamento do auxílio emergencial em pecúnia ao cidadão, sem as amarras orçamentárias vigentes em tempos de normalidade. Garantimos, no entanto, justa contrapartida nas regras fiscais compensatórias à implementação do auxílio, entre os quais gatilhos de restrições de despesas e a reavaliação de benefícios tributários. A emenda constitucional, assim, propõe-se a viabilizar a retomada e a manutenção responsável do auxílio de emergência no Brasil, em tempos inimagináveis de perdas de vidas humanas decorrentes da pandemia do Covid-19. Bem sabemos que o caminho para o equilíbrio das contas públicas se impôs na agenda política brasileira há alguns anos.
Essa nova consciência política resume-se à ideia benigna de que o Estado deve respeitar limites de endividamento e de despesa, de modo a jamais colocar em xeque a sua solvência, o seu equilíbrio econômico-financeiro e sua sustentabilidade. Não que isso seja mais importante que o social, mas isso é igualmente importante para dar sustentabilidade ao desenvolvimento social brasileiro. Embora de fácil compreensão, a necessária responsabilidade fiscal nem sempre foi garantida por governantes em todas as esferas de decisão do Estado brasileiro. E a pedagogia do erro acabou por nos evidenciar que o caminho da austeridade era o melhor a se seguir. Mas é preciso ter a consciência do momento em que vivemos e nos adaptarmos a ele. Se é necessário ampliar o gasto com as famílias que nesse momento passam por inúmeras dificuldades, é necessário também dar ao Poder Executivo mecanismos de controle das contas públicas, sob pena de voltarmos a perder credibilidade e voltarmos, assim, à roleta russa de um endividamento caro, perigoso e indesejável. Por outro lado, o restabelecer o pagamento do auxílio emergencial com responsabilidade fiscal pode ter efeitos benéficos à economia, e certamente terá. Estudo da Bloomberg, publicado pela revista Veja da semana passada. Chegou agora, pessoal. Vai deixando o like e deixando seu joinha aí. Todo mundo aí, pelo pessoal. governo à população mais carente volta muito rapidamente para reaquecer a economia. Os países que mais sofreram retração econômica foram justamente aqueles que não investiram em alguma espécie de auxílio econômico. E em auxílio à sobrevivência de empresas, tiveram quedas de seu PIB menor que o esperado, no que se inclui o Brasil. A responsabilidade fiscal, por essa ordem de ideias, tem relevância indiscutível e deve ser, no mais das vezes, de todo atendida. Porém, com necessários temperamentos e adaptações, sempre que solicitados por tempos e contextos extraordinários como o que vivemos. Necessário ter em mente, ademais, que o defeito de base de qualquer ortodoxia, seja política ou econômica, reside em não perceber as necessidades de flexibilidade quando necessário. O Brasil segue enlutado, senhoras e senhores parlamentares, contabilizando em sofrimento as centenas de milhares de óbitos pela Covid-19, tragédia cotidiana em cada uma das nossas unidades federadas. Para vencê-la em definitivo, porém, não bastará o pagamento do auxílio emergencial. Devemos continuar firmes, recorrendo às medidas preventivas de saúde pública e, igualmente, a urgente vacinação em massa da população, essencial para que consigamos voltar à normalidade que tanto nos falta. Vacina, vacina e vacina. Nossos concidadãos permanecem em nossos pensamentos e orações, sendo nosso dever prosseguir na luta pela vida. Essa é a nossa luta nesse instante, nessa quadra histórica do Brasil, a luta pela vida. Que essa emenda constitucional, que ora promulgamos, ajude a fazer essa diferença na luta pela vida. Que a pandemia seja vencida pela humanidade, não só pelos brasileiros, pela humanidade, e que possamos em breve voltar a nos abraçar e conviver com a alegria e o afeto tão próprios do povo brasileiro. Pelo Congresso Nacional, não faltará nem por um instante empenho em fazer nossa parte para alcançarmos esse objetivo. E ao ensejo, chegou ao final agora, desse pessoal, dá o like, dá o seu pronunciamento, joinha aí, pessoal. Muito obrigado a presença de cada um que o de vocês. Congresso Boa Nacional tarde. aguarda, espera, com otimismo e alguma ansiedade, a edição o mais rapidamente possível de uma medida provisória que institua o auxílio emergencial aos necessitados do Brasil pelo Poder Executivo Federal, pelo Governo Federal. Muito obrigado. A presidência agradece a todos que nos honraram com as suas presenças, deputados, senadores, cidadãos, a imprensa,
presencialmente, pelo meio virtual, igualmente as autoridades que compuseram essa mesa de sessão solene do Congresso Nacional, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.